Amém. Marcos capítulo 2, versículo de número 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra. E nessa noite, Senhor, queremos te pedir, fala aos nossos corações por intermédio da Tua Palavra. Ó Senhor, esse momento, ele é tão especial ao nosso coração. Ele é um momento tão desejado na nossa igreja. E eu te peço que ele continue sendo assim, que em cada reunião, seja ela qual for, que sempre possamos compartilhar a Tua Palavra, que possamos lê-la com reverência, com temor, com sede, com desejo, porque, Senhor, queremos Te conhecer melhor. E sabemos que mesmo depois de muitos anos, alguns depois de algumas décadas, mesmo assim, a Tua Palavra se renova a cada manhã, como as Tuas misericórdias, e aprendemos algo novo de Ti. Porque assim como as Tuas misericórdias se renovam, é a Tua Palavra que é viva e eficaz sobre a nossa vida. Ó Deus, fala aos nossos corações. Revela, Senhor, os segredos profundos da nossa vida e nos dê uma resposta mediante a Tua Palavra, mediante as Tuas promessas. Queremos amar a Tua Palavra, queremos praticar a Tua Palavra, queremos defender a Tua Palavra e proclamar a Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor possa nos usar e usar essa igreja local, para que possamos ser uma voz Tua nessa terra. Possamos ser uma voz Tua nesses desertos, possamos ser voz Tua nesse Egito, possamos ser voz Tua nessa Babilônia, e que juntos como igreja possamos nos preparar para a peleja que o Senhor separou para cada um de nós. Te pedimos, ajuda-nos a sermos fiéis, ajuda-nos a Te amarmos, ajuda-nos a Te obedecermos, em nome de Jesus. Que nessa noite o Teu Santo Espírito possa usar a minha vida, usar a Tua igreja, e que nessa combinação poderosa o Senhor possa ministrar sobre todos nós, por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Eu me entrego nas Tuas mãos, eu entrego os meus lábios nas Tuas mãos, a minha reflexão nas Tuas mãos, e Te peço, usa-me como Teu canal, para que a Tua Palavra seja ministrada ao Teu povo, para que o Teu povo receba o Teu alimento, para que essas almas possam receber de Ti vida e vida com abundância, para que cada servo Teu possa se alimentar e sair daqui cheios de gozo, de alegria no espírito e na alma, e possam glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome por todos os Teus feitos, porque Tu és Jesus, o nosso amado, Tu és Jesus, o nosso Salvador, Tu és Jesus, o nosso Rei Supremo, e nós queremos Te amar cada dia mais e mais, e fazermos a Tua vontade cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém bem gostoso? Amém. Glória a Deus. Que essa seja a nossa oração. Novas conquistas, novas vitórias. O novo é algo que precisamos na nossa vida. Não podemos viver sem algo novo. Até mesmo quando envelhecemos, ou temos a alegria de envelhecer, desfrutamos de coisas novas. É um neto que chega,
um neto novo, uma neta nova. É um bisneto, oh meu Deus! Envelhecer é maravilhoso, irmãos. Aprender a viver o ciclo da vida e aceitá-lo com doçura e com ternura e com amor, faz com que a gente viva vitórias em todas as épocas da nossa vida. E o discurso da sociedade cai por terra. Porque enquanto alguns vão te achar que você está velho, você vai dar de ombros e dizer: velho é o passado de quem me critica. Porque eu estou vivendo algo novo, sempre. E na igreja é assim, e a gente tem que desejar isso. E hoje eu quero trabalhar com vocês sobre essa passagem, mas abordando um outro assunto, abordando um outro aspecto, o aspecto do que Jesus aqui fala sobre o tecido novo e o tecido velho, do odre novo e do odre velho, do vinho novo e do vinho velho. Porque aqui Jesus ele vai trabalhar dando uma perspectiva de rotura, dando uma perspectiva de perda, dando uma perspectiva de desperdício. Não que ele queira que tenhamos o desperdício, não. Mas ele está dizendo: olha, presta atenção no que eu estou ensinando, porque o que eu estou ensinando ele é muito importante. Porque se você não prestar atenção no que eu estou ensinando, você vai viver uma vida em desperdício. Você vai viver uma vida tendo roturas. Você vai viver uma vida tendo rasgos. Você vai ver coisas preciosas sendo derramadas, sem que tenha chance sequer de você ou eu recuperarmos o que foi derramado. E aqui Jesus, ele vai ser dramático nessas duas colocações iniciais, porque nessas duas comparações do tecido novo com o tecido velho, ele diz: ninguém, notem o versículo 21, olha como começa. Começa dizendo o quê? Ninguém coloca o quê? Remendo de pano novo em veste velha. Ninguém. Vem cá, mamãe costureira, mamãe prendada, quantas vezes você de repente já fez isso? Quantas vezes a gente já viu isso e até se faz isso? Mas aqui Jesus está sendo enfático. Alto lá, meus discípulos, meus soldados, minhas filhas e filhos, querem viver sem desperdício? Então, não façam, porque os que são meus seguem o meu exemplo, e ninguém dos meus faz isso. Dando essa ideia forte e dramática nessa figura de linguagem, nessa analogia, nesse exemplo do pano novo com pano velho. Por quê? Porque não há coisa pior na nossa vida do que vivermos uma vida de desperdício. E a figura de linguagem que remete ao desperdício é quase que sermos roubados. Tem horas que somos roubados porque somos bobinho mesmo, deixamos o carro aberto, a casa aberta e tudo aberto, favorecemos muitas vezes um furto. Mas tem horas que a gente se previne, se cuida e a gente é roubado. E aqui Jesus está querendo nos ensinar o seguinte: não seja roubado, não permita com que o desperdício seja algo que faça parte da sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo: ninguém dos meus discípulos, para valer, vivem em desperdício. Ora, por quê? Porque Jesus não vivia em desperdício. Ele é o grande exemplo de uma vida onde o desperdício não faz parte dele. Inclusive, João 10,10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Obras de roubo, de destruição ou de assassinato têm a natureza no inimigo, mas ele contradiz esse fato dizendo: a minha natureza, ou seja, a minha essência é dar vida e dar vida em abundância.
Por isso que o tema da minha mensagem é novas conquistas, é novas vitórias, é saber viver na perspectiva do Mestre, no ensino do Mestre. E também no 22 ele diz também, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Eu sei que não faz parte da nossa cultura, mas possivelmente entre os judeus, muita gente fazia isso. Mas aqui, mais uma vez, ele está sendo dramático, dizendo, olha, os meus não vão fazer. Porque se vocês são meus, vocês vão aprender comigo. E olha como eu faço, olha como eu ensino, olha como eu vivo, olha como eu sou um administrador fiel, olha como eu sou um mordomo fiel, olha como eu me relaciono com o que o Pai me dá, e como eu faço com aquilo que o Pai me dá, um instrumento para a glória do Pai, fazendo com que eu explore o máximo do meu potencial, e do máximo do potencial de tudo que faço. Basta a gente ver a vida de Jesus. Jesus, ele foi o maior em tudo que ele tocou para fazer. Ele foi o maior mestre, o maior professor, o maior rei, o maior sacerdote. Ele foi o maior pastor, o maior príncipe, o maior conselheiro, o maior soldado. Aonde Jesus tocou, ele se tornou grande, poderoso, excelso, extraordinário. Até nas coisas mais simples, ele faz com que daquilo que é simples se transforme num berço de majestade. Por exemplo, a manjedoura. A manjedoura deixou de ser um lugar comum e passou a ser o abrigo do grande rei. A cruz, um objeto de espúria, um objeto de condenação dos mais perversos, se tornou o trono das maiores conquistas do universo. Até nas coisas mais emblemáticas, Jesus era uma pessoa que também tinha privações, até financeiras. Quando, por exemplo, ele foi questionado sobre o imposto, ele disse para Pedro, vai lá e pesque, Pedro. E o peixe que você pegar, pode pegar, e vai ter uma moeda dentro da boca do peixe. Vem cá, quem gosta de pescar, você já achou alguma moeda na boca de um peixe? Os irmãos pescadores da igreja. Olha, se vocês acharem, né, dão o endereço de onde estão esses cardumes aí, não é? Porque vai ser um tal de pescar peixe com moeda preciosa. Mas, irmãos, até na simplicidade, na provação, das coisas mais simples, Jesus tocava e transformava em algo magnífico. Não é à toa que o primeiro milagre que ele realiza é num casamento. E quando ele entra lá, ele faz com que a água se transforme em vinho, e o melhor vinho de todos. Aonde Jesus ia, irmãos? O que Jesus fazia? Fosse na alma de alguém, no espírito de alguém, no físico de alguém, ou até na natureza. É uma tempestade onde todos estão ali quase morrendo, e ele diz, aquieta-te, mar. E vem bonança. O nosso mestre é extraordinário. O nosso mestre é majestoso. Ele sempre foi e o será, e ninguém jamais será como ele. Amém? Glória a Deus. Como é maravilhoso falar desse Jesus, que nos redimiu, que nos atraiu para ele. E hoje ele nos deixa esse ensino dos odres e do tecido. E eu quero falar sobre evitar o desperdício. Por quê? Porque quando nós unimos coisas ou objetos, ou até mesmo uniões inadequadas, vemos o desperdício na nossa vida, seja ele em coisas, em objetos, ou até mesmo no nosso tempo, ou em qualquer coisa que tenha valor. Tenha valor. Muitas vezes nós temos uma visão ou uma cosmovisão muito errada, irmãos. Por exemplo, quanto custa o seu tempo?
Tempo é um dos ativos mais preciosos do ser humano. Tempo. Quando a gente fala de um ativo, por exemplo, esse microfone é um ativo, ele tem uma tecnologia nele. Esse telão, o projetor, as caixas de som, é um patrimônio, tem um valor. Mas o seu tempo, ele é um ativo. Quer ver um exemplo bem prático? As pessoas do mercado, por exemplo, antes de irmos mais para a mensagem, elas sabem que o seu tempo é precioso. Então, o que eles fazem? Por exemplo, um comerciante habilidosíssimo, o que ele faz com o marketing? Ele vende o produto para você comprar rápido, em 10 prestações, porque você tem que ter aquilo lá. Porque se você não tem, você é ultrapassado, é um alienado, não faz parte do mercado, né? É um bobinho, uma bobinha. Então, mas se você tem, eu te parcelo em 24 meses para você, a preços baratinhos. Aí você vai e faz isso, você compra. Quanto custou esse objeto, esse ativo, esse celular? Daqui a 2 anos, ele não vale mais nada, seu celular, certo? E o que você ainda está pagando é uma fortuna. Agora, se você falar assim, meu tempo você não vai pegar, nem mesmo o meu dinheiro, eu vou esperar e vou poupar. Em 6 meses você poupando, praticamente aquele valor que você pagaria de prestações em 2 anos, você compra à vista um muito melhor. Em outras palavras, a nossa ansiedade nos custa muito caro. Outro exemplo de tempo, por exemplo, o estudo. Existem pessoas que não têm como objetivo estudar, ou alguns políticos, por exemplo, não querem uma sociedade culta, por exemplo. Por quê? Porque quanto mais culto for a sociedade, mais eles terão opiniões próprias, e por essa razão, eles vão contrapor a tudo que está errado, porque fazemos parte de uma democracia. Logo, não é interessante eu ter um povo culto, é interessante, isso é o pensamento de alguns, não são de todos, fique bem claro. Então, quanto mais, com todo respeito à expressão, quanto mais burro, quanto mais manipulável, melhor, porque afinal de contas, eu faço com esse povo o que eu bem desejar, e aí eu vou dando um pratinho, e uma cestinha básica, eu vou dando um programinha de TV, ou uma novelinha fútil, ou um joguinho de futebol inútil, e nós não estudamos. E quando nós não estudamos, nós estamos focalizando o nosso tempo em coisas fúteis. E com isso, quem perde? O grande empreendedor, o grande manipulador, não somos nós mesmos. Mas quando nós temos ciência de que o tempo, ele não volta, entre muitas coisas na nossa vida a gente consegue uma retomada, mas o tempo não. O que passou não volta mais. E nós aproveitamos o máximo do nosso tempo. Esse tempo, por isso que muitos dizem que tempo é dinheiro. Não é porque eu estou atrasado para pegar o ônibus, entendeu? Tempo não é dinheiro porque eu estou atrasado para pegar o ônibus. Porque quando eu enxergo o tempo como um ativo, dentro da minha perspectiva de vida, e me programo de forma muito inteligente, naturalmente, eu vou prosperar em todas as áreas. A minha intelectualidade será diferente, a minha espiritualidade será diferente, o meu relacionamento familiar será diferente. Por quê? Porque o tempo custa muito, o tempo é muito precioso, está entendendo? E quantas vezes a gente pratica roturas, fomos roubados e nem nos percebemos. Olha que interessante. Então hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Combinações erradas. Todo tipo de combinação errada gera desperdício. E todo tipo de combinação correta gera o oposto do desperdício, gera uma graça, gera prosperidade, gera valor. Olha que interessante, talvez você nunca parou para pensar sobre isso.
Uma semana e meia atrás, um juiz aqui no Brasil determinou que aquela rede social chamada WhatsApp seria suspenso por 72 horas. Meu Deus do céu, parecia um caos. As pessoas estavam tremendo. 72 horas sem WhatsApp, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí teve algumas piadas muito interessantes. Teve pessoas que disseram: meu Deus, quem é esse cara estranho dentro de casa? Aí outro falou: pai, você mudou tanto. Mãe, as piadas foram as mais variadas. Eu dei muita risada ouvindo alguns humoristas, né? Quem é essa mulher aqui dentro de casa? Sou eu, bem. Ai, puxa vida, porque eu não te via mais olho a olho, eu só se comunicava via rede social com você, né? A gente sabe que existem caminhos que não voltam, mas irmãos, talvez você pôde tomar café com alguém, talvez você pôde ligar, que eu ainda acho que não é algo tão bom quanto falar pessoalmente. Quantos são os roubos que nós nos permitimos viver? Irmãos, quanto tempo te roubam as redes sociais? E aqui eu não estou querendo ser extremamente religioso, é óbvio, eu sou um pastor, a minha temática é essa, o meu propósito é te levar a Deus, é te unir a mão de Deus com a sua mão, é óbvio, mas quantas vezes a gente deixa de ter um momento familiar, amável, por causa de redes sociais? Porque eu não tenho tempo, porque eu tenho muitas coisas para compartilhar. Irmãos, você está sendo roubado. Você está misturando algo bom com algo ruim. Não estou dizendo que você não vai poder fazer, não é isso. Mas que você tem que ter sabedoria de como fazer. A tecnologia chegou para ficar, isso é um fato. Como um amigo meu disse, é um novo continente no mundo, mas a gente tem que saber dialogar com ele e saber da utilidade dele na nossa vida. E até alguns brincaram assim que no Brasil a lei é tão frajuta que nem as 72 horas foi menos. Mas isso deu uma discussão muito grande, muito grande. Mas eu não quero falar aqui se os benefícios, os malefícios, eu quero te dizer, o que tem roubado o seu tempo? O que tem te tirado da presença de Deus? Muitos acordam, já pegam o celular para ver as redes sociais, mas não pegam mais a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Muitos escutam algumas brincadeiras ou brincam com o outro, mas não gastam tempo orando a Deus. Outros gastam horas e horas a fio, sem sequer se permitir gastar um tempo melhor com a sua família, ou com os seus estudos, ou quem sabe com o seu próprio trabalho. Queridos irmãos, não se permita ser roubado, porque quando nós misturamos, nós estamos praticando o desperdício. E quando a gente realmente não se atém àquilo que de fato tem valor, a gente pode estar sendo roubado. Eu quero agora trabalhar com vocês uma outra ideia, vendo além da rotura do tecido, além da rotura dos odres. Pensem assim comigo, por que Jesus, ele não deseja que nós tenhamos o desperdício? Vamos pensar um pouco aqui na videira. Quanto que se demorava, por exemplo, para se fazer um vinho, por exemplo? Quanto tempo que um agricultor ele gastava para poder criar o seu suco de uva ou o seu vinho? Em primeiro lugar, tinha que comprar a sua fazenda ou a sua horta. Em segundo lugar, ele precisava de preparar essa terra. Muito trabalho. Depois, plantar. Depois, cuidar daquilo que se plantou e adubar corretamente. E depois de alguns anos, então,
colher a uva. Acabou? Não, ainda não acabou. Depois de colhido a uva, amassar a uva. Depois de amassar a uva, deixar ela decantar. E depois disso, preparar os odres, ou quem sabe os barris de carvalho. Comprar, ou se não, trabalhar isso manualmente. Pensem, quanto tempo isso dura? Isso não se faz do dia para a noite. Talvez a figura de linguagem mais próxima para a gente seja um pé de café. Pé de café. Quanto tempo dura para um pé de café dar os primeiros frutos do café? Pelo menos 5 anos. Você começa a fazer uma empreitada para daqui a 5 anos, se tudo correr bem, a primeira safra. Se não tiver geada e os intempéries do tempo não te atrapalharem, ou quem sabe, né, os predadores da natureza, etc e tal. Se tudo correr bem, 5 anos. Para quê? Para que tenhamos êxito na nossa empreitada. Na semelhança de uma videira, ou na semelhança de um tecelão, na antiguidade, hoje as irmãs vão nas 25 de março e compram roupa, tecido, aliás, nem compra mais, né? Porque se compra feito, né? É outra linguagem, é outro mundo, mas mudam-se as técnicas, mas as lições são as mesmas. Quanto custa uma roupa? Quanto custa um tênis? Quanto custa a educação? Quanto custa criar um filho? Quanto custa viver uma vida feliz? Custa muito caro. Quanto custa, muitas vezes, crescermos diante de Deus? Tudo tem um preço. Nada é por acaso. E como eu falava sobre a semelhança da videira ou do tecelão, por exemplo, os tecidos antigos, para se fazer uma roupa, as mulheres elas tinham que colher o algodão, depois elas tinham que criar fios, depois elas iam tecer na mão, e depois, por último, elas costuravam e davam aquela roupa ao seu marido, à sua filha, e somente aqueles que eram de famílias nobres tinham roupas mais importantes, talares, porque até para se tingir tinham técnicas diferentes, né? Eram muito diferentes do que é hoje. E aí depois aquela roupa já usada, se você remendasse, ela podia rasgar. Então, nota, havia um custo, havia um trabalho, havia todo um esforço em direção a tudo aquilo. E quando a gente pensa sobre isso, irmãos, Deus está querendo nos ensinar que a nossa vida, ela tem muito valor. Tudo que fazemos, seja no nosso trabalho, na nossa família, na educação dos nossos filhos, no ministério, tudo está embutido algo de valor. Tudo. Se não há valor, há o oposto, há o desperdício. E quando a gente não tem essa mentalidade, a gente acaba agindo numa semelhança do filho pródigo. Porque a gente acaba sendo pródigos com o que temos. Pródigo não é prodigioso. Prodigioso é alguém extraordinário. Pródigo é gastão. Lembram da parábola do filho pródigo? Muitos fazem a leitura que ser prodigioso é ter riqueza. Não. Filho pródigo a tradução correta é o filho gastão. É o filho que foi mau administrador, que foi alguém que não zelou pelas coisas. Na semelhança do desperdício, quando nós não aprendemos a cuidar com as coisas que Deus nos deu, a gente está sendo filhos e filhas pródigas. Estamos gastando, estamos perdendo e não estamos dando valor. Olha aqui, olhando além do tecido, olhando além do odre, olhando além dos objetos. Quantas vezes nós desperdiçamos as nossas próprias emoções? Você já parou para pensar nisso? Quer ver um exemplo bem típico? Eu, de repente, estou conversando com a irmã Nádia, uma hipótese, a irmã Nádia, e estamos falando da irmã Nádia, e eu falando com a irmã Nádia, e de repente, eu começo a falar mal de um irmão. Por exemplo,
Aí eu digo para a irmã Nádia, é só para orar. E eu começo a envenenar a irmã Nádia. Mas a minha suposta ideia é falar para a irmã Nádia, orar. E eu estou envenenando a minha irmã. Eu estou roubando as emoções saudáveis da minha irmã. Prestem atenção, irmãos, quem fala de alguém, quando esse alguém não está presente, você está convidando essa pessoa para dentro desse diálogo. Por exemplo, quer ver um exemplo que acontece muito nas nossas famílias? Já aconteceu isso comigo. Muitas vezes a gente está chateado com algum parente ou algum irmão, e a gente começa a falar daquele irmão, no aspecto familiar. Sem que a gente perceba, a gente convidou aquela pessoa para entrar dentro da nossa casa. É como se ela estivesse de braço cruzado, olhando para a gente, dando risada. Porque a gente está num amargor, numa ira, e a pessoa nem está lá. E o que eu aprendi com isso? Quando eu me cato, por exemplo, num momento como esse, eu falo, sai daqui fulano. Eu não te convidei para entrar dentro da minha casa. Em outras palavras, eu não quero mais tocar nesse assunto. Porque isso está roubando o quê? As minhas emoções. E quanto custa a minha emoção em equilíbrio? Ah, pastor, custa muito. Vem cá. Quando você está aflito, está triste, você pega a Bíblia para ler, você consegue ler com o coração? Não dá. Por quê? Porque para ouvirmos a voz de Deus, que é suave e mansa, precisamos estar com as nossas emoções temperadas e não destemperadas. Quantas são as vezes que a gente se permite ser roubado nas nossas emoções? Quantas são as vezes que a gente se permite fazer isso? Jesus está dizendo aqui para nós hoje, não se permita ser roubado. Não pratique o desperdício das emoções. Não pratique o desperdício desse equilíbrio interior que custa muito. Vem cá, maridos, vem cá, você está cheio de amor para dar para a mulher, e vai dar um beijinho nela, e ela está com a pá virada, e aí, tem janta? Tem janta? Tem nada? Tem janta de nenhuma natureza, e você entende o que eu estou dizendo. Por quê? As emoções dela, muitas vezes, está destemperada. E nós, homens, muitas vezes favorecemos isso, ou seja, nós permitimos ser roubados na nossa vida afetiva, relacional, amorosa. Ou vice-versa, as irmãs também. Quando falam que nem uma torneira que pinga sem parar, e o marido, chega bem, aí o homem fica com a macaca, que nem diziam as irmãs, e depois, vem meu amor, e ele está furioso, que nem um touro miura, bravo, não rola mais nada, não tem beijinho, não tem abracinho. Por quê? Porque nós, muitas vezes, não cuidamos das emoções, nem nossas, nem dos outros, praticando atos que destemperam. Deus nessa noite não quer que a gente faça isso. Quer ver um outro desperdício, irmãos? Desperdício físico. Muitas vezes a gente não cuida bem da nossa saúde. Sabemos que tal comida faz mal e nos entupimos. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, uma pessoa que gostava muito de farofa, mas fazia um mal. Mas ela dizia assim, mas eu não estou nem aí. Eu como e depois tomo sal de fruta. Eu até entendo os apetites, porque eu sou de uma família de cozinheiro. Mas, irmãos, a gente tem que cuidar bem, porque vai chegar uma hora que o nosso corpo vai dizer assim, você não cuidou bem de mim, então agora eu não cuido bem de você. Desperdício com a saúde. Queremos fazer tudo dormindo mal. Queremos ser super-homens, sendo que já estamos numa idade avançada. Precisamos evitar o desperdício físico, porque mais cedo ou mais tarde vai vir as cobranças desse desperdício. Eu me lembro que quando garoto, uma facilidade que eu sempre tive, era de passar uma noite em claro. Não tinha problema, tanto é que vigília para mim não era uma coisa tão difícil. A minha natureza,
Algumas décadas se passaram. Hoje, uma noite mal dormida. Parece que eu fui atropelado por um caminhão. Quer me ver mal é uma noite mal dormida. Quer me ver mal é não ter tido. Logo, quem que tem que cuidar do meu sono? Somente eu. Quem tem que cuidar da nossa alimentação? Somente você. Quem tem que cuidar da sua vida, da nossa vida? E o desperdício espiritual, irmãos? Quantas vezes praticamos desperdício espiritual? Como assim, pastor? Não gastamos o tempo com aquilo que realmente precisaríamos gastar o tempo. Jesus está dizendo para nós aqui, olha, ninguém dos meus, que realmente quer viver uma vida sendo disciplinados, pratica esse desperdício. Deixa eu ensinar algumas máximas aqui para vocês sobre como a gente deve cuidar da nossa vida. Eu me lembro que uma certa ocasião eu aprendi uma coisa comprando um objeto numa loja de encanamento. Eu fui comprar, não me recordo se era um chuveiro, se era uma torneira, e conversando com o dono da loja, ele dizia, eu fiquei escandalizado pelo preço de um objeto, e ele disse assim, quanto vale e quanto custa? Vocês já notaram a diferença de alguns produtos? Muitas vezes você vai comprar uma torneira, irmãos, uma torneira que tem ali um peso talvez de 1 quilo de ferro ou 2 quilos de ferro. Óbvio que tem toda uma tecnologia, tem um acabamento, tem todo um padrão hidráulico, tem todo um custo ali em cima daquele produto. Mas muitas vezes não vale de fato o valor que você paga, porque você está comprando apenas uma marca. Quanto vale isso? Quanto custa isso? Tente pensar um pouco sobre isso, na sua vida de um modo geral. Quanto vale isso? Quanto custa isso? Porque muitas vezes a gente é um pouco inconsequente, e a gente pratica a máxima do desperdício, e olha, deixa eu ensinar uma frase que eu aprendi com o Nelsinho, que era scalper, lá na bolsa. Ele disse assim, Rai, o dinheiro não aceita afrontas. Eu falei, como assim, Nelsinho? Como assim? Se você chega para o dinheiro e fala assim, vai embora. Ele fala, eu vou e não volto. Como? Quer ver o exemplo? Eu falei, mas não estou entendendo, Nelsinho. Gasta burramente, ele não volta. Nunca mais, porque ele não aceita afrontas. Ele não é que nem teu pai e tua mãe que te ama. Não podemos idolatrar o dinheiro, mas devemos saber gastar corretamente, porque tudo que você tem não é seu e não é meu, é de Deus, e nós só somos mordomos dele, cuidamos das coisas dele. A tua família não é tua, não é minha, a tua família é de Deus, é uma lavoura de Deus, e você tem que cuidar como mordomo dele. Amém, queridos? Quanto vale e quanto custa? Eu me recordo de uma outra ocasião, em que eu fui comprar um livro, na editora Pes, e o dono da editora estava lá, Bill, um inglês, que falava português, bem como o inglês, com aquele sotaque carregado de inglês. E eu cheguei para ele e peguei um livro de Spurgeon, Lições aos meus alunos, se não me falha a memória, volume 1, e disse assim, Bill, quanto vale esse livro? Aí ele olhou para mim e falou, este livro vale uns $50 mil. já quase soltei, pensei, aí eu olhei com os meus olhos pequenos arregalados, $50 mil, falei, você me perguntou quanto vale, eu vendo a ele por R$30, mas quanto ele vale? Aí eu sorri e agradeci, falei, amém, Bill, amém. Quanto vale um livro, amados? Quanto vale um livro? Um livro pode mudar a sua vida, como foi esse livro. Quanto vale esse livro? Quanto vale esse livro? Vale a tua salvação, a redenção do teu lar. Quanto vale um bom livro de Deus? Quanto vale uma escola bíblica dominical?
Quanto vale uma faculdade? Pode ver que até recentemente, quando a gente fala de estudos, a gente não fala mais de dívida, a gente fala de investimento. Essa cultura tem sido mudada, porque quanto vale aprender algo? Vale muito, irmãos, vale muito, porque talvez é uma frase, seja onde for, no ambiente de verdades, eu não estou aqui me referindo apenas à igreja, porque toda a verdade ela vem de Deus. E a gente tem que estar aberto a toda a verdade. Muitas vezes está fazendo um curso e ali você aprende algo, isso vai ser tremendo para o teu casamento. Vai, quem sabe, mudar o teu casamento. Quanto valeu aquilo? Valeu muito. Eu me lembro que ao ler um artigo do Rick Warren, um grande pastor norte-americano, um dos grandes nomes do pastorado, ele disse que o casamento dele foi salvo pelo cartão de crédito Mastercard. Aí eu dei risada, falei, como assim? E aí ele conclui dizendo, explicando, porque eu, como professor de seminário, não podia gastar muito dinheiro com nada. E eu e a minha esposa estávamos passando por uma crise conjugal muito grande. Então fomos num psicólogo cristão e parcelamos a terapia em 10 vezes, aquilo salvou o nosso casamento, e por isso eu agradeço a Deus pelo cartão Mastercard, que eu não tinha dinheiro, parcelei aquela dívida, mas por quê? Porque ele entendeu que aquilo ali podia ser algo, e de fato foi, não para ele apenas. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que eu vi os números, ele estava com mais de 20 mil membros a igreja dele. Quanto vale um aconselhamento, um conselho para ele? Quanto custou isso? Talvez custou $2.000, $5.000, todo o tratamento? Não sei, vamos pôr $10.000, mas quanto foi útil para a família dele? Valeria o quê? Valeria mais de $1 milhão, porque salvou o casamento dele. E para aquelas pessoas que ele abençoou, valeu muito mais, vamos pôr em valores. Estão entendendo, irmãos? Quanto vale e quanto custa? Olhe isso. Quer ver outra coisa? Muitas vezes você está chateadinho com o irmão, chateadinho com a irmã, e não vai resolver as tuas garfas, as tuas farpas. Você está sendo roubado na sua vida espiritual. Está tendo rotura, porque você está combinando a comunhão com a desunião. Você está combinando a paz com a desarmonia. E não está resolvendo essas coisinhas tão triviais, e o Espírito Santo de Deus não é derramado sobre a sua vida. Por quê? Porque você está sendo roubado na vida espiritual. Por quê? Porque simplesmente você não foi reparar essa lacuna tão simples, que quem sabe um pedido de perdão, ou um eu te amo, meu irmão, como você é. Por quê? Quanto vale a comunhão? Quanto custa a comunhão? Quanto vale? Quanto vale o exercício dos nossos ministérios, o exercício do nosso dom? Quanto custa? Querido irmão, nessa noite que você possa estar sendo ministrado pelo Senhor sobre essas coisas, porque Deus deseja com que todos nós possamos aprender a caminhar uma vida de vitória. Uma outra máxima que eu aprendi de muito valor para a minha vida, em todas as áreas. Pastor Bill Hybels, certa ocasião, ao pregar e falar sobre a educação financeira dele, ele disse assim, que ele é de uma natureza onde ele ganha o máximo que pode, poupa o máximo que pode e gasta o mínimo que pode. Ganha o máximo que pode, poupa o máximo que pode e gasta o mínimo que pode. Faça esse exercício na sua vida, em todas as áreas. Por exemplo, na amizade, por exemplo, ganhe o maior número de amizades que pode. Faça essa continha na sua vida espiritual, faça essa continha nas suas finanças, e você vai ver como você será recompensado. Para eu concluir, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Deus não nos criou para uma vida de desperdício. Deus não nos criou para uma vida de desperdício. Olha que interessante. Jesus, Ele
não nos criou para uma vida de futilidade ou de roubo. Podem ver que Deus nos criou para uma vida de novas experiências e de novos significados. Aprender a perder na vida é uma coisa muito importante que a gente deve exercitar. Mas não aprender a ser um derrotado. Há uma grande diferença. Saber perder na vida e tirar uma lição desse prejuízo é ser ensinável. Mas se educar sendo um derrotado não é o que Deus deseja para nós. Deus deseja para nós que a gente siga o exemplo dele, aonde Deus é o maior economista do universo. Tudo que Deus faz, fez e fará, não há desperdício de nada e tudo se recicla. Onde chega lixo é onde o ser humano encosta a mão. Mas tudo que vem de Deus, nada se estraga, tudo se recicla. Logo, nós como seus filhos e filhas, não fomos criados para uma vida de derrota. Nós fomos criados para uma vida de vitória. Para uma vida onde o desperdício não faça parte da nossa existência, onde os gafanhotos não façam parte da nossa vida, e sim, uma nova perspectiva de alegria. E aqui, irmãos, eu não estou querendo defender a tese da teologia da prosperidade. Vocês me conhecem bem e sabem da minha denúncia dessa tolice. Estou falando aqui de sermos felizes com as coisas mais importantes que temos, que é Deus em primeiro lugar, que é a nossa família, que é a nossa igreja, que é o nosso trabalho, sendo feliz com o que Deus tem nos dado, explorando o máximo de cada um desses momentos na nossa vida. Eu quero orar com vocês e pedir que Deus possa, nessa noite, estar ainda mostrando, com muito mais detalhes, na vida de cada um, áreas de desperdício, áreas de rotura, porque o desejo de Jesus é que você e eu não coloquemos remendo velho em pano novo, e nem vinho novo em odres velho. Ele diz: ninguém, querendo Deus, eu vou estar trabalhando essas outras ideias nas outras mensagens. Mas hoje eu queria simplesmente trazer a atenção para cada um de nós, esse cuidado com o desperdício. Porque muitas vezes a gente está sendo roubado, e a gente está feliz e sossegado, porque ainda a gente tem bastante. Não, irmão. Não. A gente tem que cuidar de cada coisa que a gente tem, como algo precioso que Deus nos deu. Hoje Deus te deu saúde, cuide dela. Hoje Deus te deu um lar, cuide dele. Deus te deu um emprego, cuide dele. Deus te deu um dom, Deus te deu um ministério, cuide dele. Deus te deu saúde emocional, cuide dela. Deus te deu uma vida espiritual, cuide dela. Deus te deu amigos e irmãos, cuide dessas coisas. Você sabendo discernir essas coisas, o diabo não entra na sua vida, não entra na sua casa. Pelo contrário, mesmo tendo uma vida simples, você continua vencendo, continua se alegrando, continua vendo prosperidade nas coisas mais singelas e continua se alegrando fazendo a obra de Deus. Amém, querido? Não se permita ser roubado em nenhuma área da sua vida. Não se permita ser roubado em nenhum bem que Deus te deu. Lembre, o seu tempo é precioso. Quanto vale e quanto custa essa única hora que você passou aqui diante de Deus? Eu tenho certeza que você vai olhar até mesmo daqui em diante, uma hora na presença de Deus com uma nova perspectiva. Quanto vale e quanto custa 1 minuto na presença de Deus?
pode significar salvação eterna. Quanto vale e quanto custa 10 minutos na presença de Deus? Pode significar uma transformação de caráter. Quanto vale e quanto custa uma vida na presença de Deus? Pode ser um fator determinante para transformar gerações. Deus quer que você e eu aprendamos a vencer, que tenhamos a cada dia novas conquistas, novas vitórias. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos aqueles galhos que damos frutos, e a vontade dele é que os nossos frutos permaneçam. Permaneça. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, amém? Você é uma árvore frutífera do Senhor. Você é uma luz poderosa do Senhor. Você e eu somos sal da terra para salgar e preservar milhares. Notem, nós não somos pessoas quaisquer. Nós somos ministros de Deus, somos sacerdotes do Senhor, somos pedras vivas do Senhor, somos luz nas trevas, somos a resposta no caos. Você não é alguém sem valor, não, você é alguém precioso aos olhos de Deus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vai orando em nome de Jesus, pedindo: Deus, me ajuda a viver uma vida como o Senhor deseja que eu viva, para a glória do Teu nome, exaltando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, glorificando o Teu nome, porque eu quero realmente Te glorificar em todas as áreas da minha vida. Eu não quero viver em desperdício, eu quero viver uma vida realmente regada de vitórias, de conquistas, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Se você tem sentido áreas da tua vida que você tem sido roubado, comece a clamar agora, comece a pedir agora, e expulsar esses mensageiros das trevas da sua vida. Se você não tem vivido uma vida feliz ao lado de Jesus, ou se você ainda não tem a Jesus, essa é uma noite para que você entregue a sua alma a Jesus Cristo, para que você se renda a Jesus Cristo. E se você já tem Jesus Cristo, eu quero te dizer, não se permita viver sendo roubado, não se permita viver sendo alvo de gafanhotos, devoradores, cortadores, migradores, porque você não nasceu para ser alguém que vive uma vida nessa dimensão. Você nasceu para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida em todas as áreas. Jesus disse que você teria paz e paz em abundância. Jesus disse que você seria luz e uma luz que ninguém poderia esconder. Jesus disse que você seria sal e salgaria a vida de muitos. Então comece a pedir para Deus: Deus, tem áreas da minha vida que eu estou sendo roubado e eu não quero, e eu peço nessa noite que o Senhor mande embora, e eu quero me reeducar, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja, como o Senhor mesmo disse, que ninguém dos teus discípulos fazem isso, eu não quero fazer, eu quero unir-me com as coisas corretas, eu quero me ajustar com as coisas reais, eu quero dar valor ao que realmente tem valor, eu quero me posicionar diante de Deus, eu quero caminhar na presença de Jesus e fazer de Deus o meu grande aliado da minha alma. Comece a orar agora em nome de Jesus, que eu quero orar por todos vocês em nome de Jesus. Querido Deus, eu apresento e entrego a Tua palavra ao Teu povo, Senhor, e nessa noite, Senhor, se tem áreas da vida do Teu povo, áreas da vida da Tua igreja que eles têm sido roubadas, que eles têm sido, ó Deus, muitas vezes minados, quem sabe na família, quem sabe na vida emocional, quem sabe na vida intelectual, ou quem sabe ainda na vida financeira. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, reeduque o Teu povo nessa noite, reeduque-nos para que tenhamos uma vida, Senhor, aonde realmente possamos glorificar o Teu nome.
uma vida onde não tenhamos desperdício, pelo contrário, que tenhamos vitória, que tenhamos conquistas. Aquela conquista, Senhor, de ter um lar feliz, aquela conquista, Senhor, de ter um lar abençoado, um lar de paz, aquela conquista, Senhor, de crescermos de forma inteligente, com sabedoria, aquela conquista, Senhor, aonde realmente fazemos algo significativo para Ti e para as pessoas, ajudando o próximo, essas conquistas e muitas outras, podendo construir uma vida melhor, podendo abençoar novas pessoas, podendo servir outras famílias. Ó Deus, nos faz vivermos em conquistas e nos dê uma vida repleta de significado e de sabor, uma vida repleta de graça, uma vida repleta, ó Deus, da Tua bênção, da Tua graça e desse toque onde realmente superabunda nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, cubra-nos com Teu sangue e faça-nos enxergar tudo aquilo que realmente tem valor na nossa vida. Tira toda ilusão de coisas inúteis, fúteis, que muitas vezes o mundo, o diabo ou mesmo a nossa carne nos atrai para perdermos tempo, perdermos comunhão, perdermos a intimidade contigo e nos atraia a ter uma vida sempre produtiva, uma vida regada de graça, regada de felicidade e gozo em todas as áreas. Em nome de Jesus eu te peço, eu intercedo pelos meus irmãos e irmãs, que nessa noite foram ministrados por Ti, e enquanto oro por eles, eles apresentam os lugares das suas vidas que têm sido roubados, e clamam a Ti pedindo socorro. Eu intercedo por eles e peço: Jesus, muda o quadro da vida dos meus irmãos, muda o quadro da vida das minhas irmãs, muda o quadro dessas famílias e faz com que algo novo aconteça, uma nova conquista, um novo milagre, uma nova vitória, em nome de Jesus Cristo. É assim que eu te agradeço, que eu te glorifico e te exalto, em nome de Jesus. Amém? Amém?